O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados. E naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Maria Santíssima, esposa do Espírito Santo, rogai para que o Espírito Santo nos ilumine, nos inspire, nos dê o entendimento, a compreensão da palavra de Deus, nos dê a convicção de que somos cidadãos do céu. É isso que a liturgia de hoje nos quer convencer ou reforçar. Nós já estamos convencidos disso, que somos cidadãos do céu. Mesmo, a transfiguração de Jesus é para afirmar isso. Porque Jesus já estava na sua glória, junto do Pai, no seu esplendor, mas ele veio, se encarnou para isso, para nos ensinar. E ele precisava fazer isso para diante dos discípulos, 3 deles, para que eles pudessem crer e não se escandalizar ou desanimar diante da crucifixão, diante da morte de Jesus na cruz. Então Jesus se mostra junto ali com Moisés e Elias, glorioso, vestes brancas e brilhantes, ou seja, uma mostra do céu, para que eles pudessem conhecê-lo, ver a sua glória e também sentir esse clima do céu, essa atmosfera.
saiu a palavra, mas esse clima. Porque quando nós temos uma experiência de Deus, experiência do céu, nós nos fortalecemos na fé. Talvez vocês já tiveram experiência na oração, aquela consolação, aquela paz interior, aquele sentimento que não tem em outro lugar, mas que vem do céu na oração. Mesmo que seja um segundo, mas aquilo nos fortalece, nos dá essa certeza: não sou daqui, sou cidadão do céu, e é para lá que estou caminhando. Então Jesus estava em oração, foi para o monte rezar, e enquanto rezava ele se transfigurou, e apareceram então Moisés e Elias, representando a lei, os profetas, essa ligação do Antigo Testamento com o Novo Testamento, e a morte de Jesus, que é a consumação dessa nova aliança. Porque Deus já tinha feito aliança com Abraão que acreditou, como vimos na primeira leitura, e depois, para mostrar a ele, então, o comprometimento ou a fidelidade, Deus pediu para ele partir os animais no meio, menos as pombinhas. E ao anoitecer, passou no meio dos animais, traçando então ou cumprindo essa aliança, que era dessa forma que faziam os contratos, os negócios, partiam os animais no meio, passavam no meio para dizer que tinham que ser fiel. Então Deus faz essa aliança com Abraão. E Abraão acredita numa promessa que ele mesmo não iria ver, Imagina, era idoso, como veria uma descendência numerosa como as estrelas. Então ele teve fé, viveu na esperança, confiou na promessa de Deus. E é assim que nós temos que ser, peregrinos da esperança, como nos diz o tema do Ano Santo, porque aqui não é nossa casa, não é nossa morada. Enquanto caminhamos, temos que ouvir a palavra de Deus, que ressoou lá na nuvem, depois que Moisés e Elias foram. Aí eles sentiram medo, Pedro e os outros dois discípulos, mas primeiro eles sentiram a vontade de ficar ali. E Pedro diz: vamos construir uma tenda para ti, outra para Moisés, para Elias. Ou seja, era bom estar ali, era o clima do céu. E depois vem a nuvem e a voz de Deus, que disse então a eles: este é meu filho amado, o escolhido, escutai o que ele diz. Então, escutar o que ele diz, ou praticar o que ele ensina. Então, é Deus dizendo: eis aí a vossa salvação. Jesus, meu filho amado, escutai o que ele diz. Então, nós, diante dessa palavra de Deus para todos nós, foi dita lá aos discípulos, nós temos que rezar e repetir com o salmista: o Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? Não podemos ter medo de mais nada. Nós temos medo da morte, mas a morte Jesus venceu. Ele venceu tanto a morte física como a morte espiritual.
Então, se morremos fisicamente, vamos ressuscitar no último dia, como rezamos no creio, cremos na ressurreição da carne, a vida eterna. Então, não precisamos ter medo, temos que sim lutar, permanecer firme, como nos diz o apóstolo Paulo, na primeira leitura. Ele que estava vendo alguns lá da comunidade seguindo uma fé diferente do que ele ensinou, um evangelho diferente que ele ensinou. Então ele diz: já vos disse muitas vezes, e agora repito chorando, há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Inimigo da cruz de Cristo é aquele que vive uma fé voltada para essa terra, se apegado ainda às coisas materiais, ou querendo que a palavra de Deus se adapte às suas vontades, aos seus sonhos, aos seus desejos. Então, de uma forma assim vivia alguns naquela comunidade. Então Paulo repete, chorando e implorando para que eles vivam o verdadeiro evangelho, possam permanecer firme, dizerem assim: meus irmãos, a quem quero bem e dos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. Continuai firmes. Então, continuemos nós também firmes nas práticas da Quaresma, fazendo aquilo que a Igreja nos propõe, buscando a conversão para viver o Evangelho segundo devemos viver, como nos ensina a tradição, a Santa Igreja, para sermos fiéis a Jesus, porque a Igreja e Jesus são um só, né? A Igreja é o corpo místico de Cristo. Não vamos ter a tentação de viver uma fé fora da Igreja, sem participar da Igreja, sem contribuir, sem servir a Jesus na Igreja. Não é do nosso jeito que temos que viver a fé, mas do jeito que a Igreja nos ensina, porque Deus deixou essa missão à Igreja, Jesus deixou essa missão à Igreja quando chamou os apóstolos e deu essa missão. Então, o Senhor é a minha luz e salvação. De quem teremos medo? De quem terei medo? Que essa seja a nossa força, nossa motivação para caminharmos firmes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.